Boa tarde. Vamos a mais uma história? Juízes 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sempre que os judeus se voltam a Deus, recebem livramento da parte dele. Mas sempre que o rejeitam, são afligidos por outras nações. Isso acontece até hoje e também conosco. Eles estavam por 40 anos nas mãos dos filisteus. Mas Deus nunca se esquece dos seus. Manoá, da linhagem de Dan, estava em Zorá com sua esposa, que era estéril. Um anjo apareceu a essa mulher, dizendo que ela teria um filho. Ele foi consagrado para livrar Israel do poder dos filisteus. Nem ele, nem sua mãe pediram isso. Foi Deus quem os escolheu para uma missão. Mas sempre há um preço a ser pago para ser usado por Deus. O menino seria consagrado, separado para Deus. Mas sua mãe não poderia tomar vinho ou bebida forte, nem comer coisa imunda. O menino tampouco poderia. Mas além disso, o anjo disse: não passará navalha sobre sua cabeça. Nunca poderá cortar seu cabelo. Quando o menino nasceu, foi chamado de Sansão. Sansão quer dizer pequeno sol. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Quase não se fala nisso, mas Sansão desceu a Timna não por vontade própria, mas guiado pelo Espírito do Senhor, porque Deus procurava uma ocasião contra os filisteus. E assim, Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia. Quando ele e seus pais iam de caminho a Timna, um leão o atacou. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele rasgou o leão. Seguiu viagem, conversou com a moça e combinaram o casamento. Passado alguns dias, Sansão, passando pelo mesmo caminho, viu o corpo do leão morto. E nele havia um enxame de abelhas com mel. Não era correto um judeu se aproximar de um cadáver. Se fosse necessário, uma pessoa deveria se purificar depois. Mas Sansão não só se aproximou, como comeu do mel e deu a seus pais. E não falou para eles que o mel estava no leão morto. Foi feito um banquete para o casamento. Sansão então lhes propôs um enigma. Teriam que decifrar até o final de 7 dias, que é o tempo da boda. Se eles descobrissem, ele daria para eles 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não,
Eles é que teriam que dar a sanção. Esse era o enigma. Do comedor saiu comida, e do forte doçura. Ninguém conseguiu decifrar o enigma e o prazo estava acabando. Mas esses homens ameaçaram a mulher de Sansão de queimar a ela e sua família. Ela convenceu a Sansão para revelar a ela qual era o enigma. Assim, sem que Sansão soubesse, eles decifraram o enigma. Disseram-lhes: que coisa há mais doce que o mel e mais forte do que um leão? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão, porque ele ficou furioso. Ele desceu aos asquelonitas e matou 30 homens. Pegou suas vestes e entregou aos homens que decifraram o enigma. Ele ficou com muita raiva e voltou para a casa de seus pais. Mas depois de um tempo, resolveu voltar para sua esposa. Mas o pai dela já havia entregado a filha para outro homem, pensando que Sansão não voltaria mais. Assim, Sansão, furioso, tomou 300 raposas e as soltou com fogo na seara dos filisteus e incendiou todo o cereal, vinhas e olivais. A guerra estava formada. Depois disso, eles conseguiram prender Sansão, mas o Espírito do Senhor outra vez se apossou dele e ele quebrou as cordas que o amarraram. E com uma queixada de jumento, feriu quase 1000 homens. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, por nome Dalila, que quer dizer delicada. Deveria ser delicada mesmo, porque ele se apaixonou. Mas ela era interesseira. Ela receberia 1.100 ciclos de prata de cada príncipe, se ela descobrisse de onde vinha a força de Sansão. Ela persuadia Sansão todos os dias para que ele revelasse a ela de onde vinha sua força e como poderia ser amarrado e subjugado. Ele inventou várias coisas, mas não funcionava. Por fim, foi vencido pela insistência de Dalila. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer homem. Ele falou para ela. Esse romance com Dalila custaria um alto preço a Sansão. Ele não só foi preso, mas teve seus olhos vazados. Agora, cego e sem força, foi trabalhar no moinho da prisão. O pequeno sol já não brilha mais. Coitadinho de Sansão, ficou cego. O voto de Deus com ele estava quebrado. Ele já não era um nazireu. Mas o tempo foi passando e seu cabelo começou a crescer outra vez.
Quando os filisteus se reuniram para oferecer sacrifício a Dagom, mandaram trazer Sansão para se divertirem com ele. Assim como o diabo gosta de zombar dos servos do Senhor. Eles iam ficar rindo, zombando de Sansão. Essa era a diversão deles. Mas ele, apoiado entre as duas colunas que sustentavam o templo, clamou a Deus dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que se eu me vingue dos filisteus, ao menos por um de meus olhos. A casa estava cheia. Só no teto havia mais de 3.000 homens e mulheres. Então ele disse: morra eu com os filisteus. Assim, matou mais Sansão em sua morte do que em sua vida. Conselho para você: se você é separado por Deus, não se misture com qualquer pessoa. Seja sempre guiado pelo Espírito do Senhor. E não conte seu segredo para ninguém. Não se revele ao seu inimigo. Quando perguntarem de onde vem a sua força, diga somente: a minha força vem de Deus. Sem Ele, não somos nada. Dependemos da força do Senhor para tudo. Agora, vamos às perguntas? Você lembra o nome do pai de Sansão? Manoá. O que quer dizer Sansão? Pequeno sol. Isso. E Dalila, o que quer dizer? Delicada. Sansão era consagrado por Deus. O que ele não podia fazer? Beber vinho, comer coisa imunda e cortar o cabelo. Muito bem! A última. Sansão julgou Israel por quanto tempo? 20 anos. Muito bem. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Compartilhe, faça seu comentário. Deus te abençoe. Shalom.